Evangelho é boas novas. E as boas novas é que Deus não está irado com você, não está bravo com você, mas de alguma forma, até hoje, alguns têm essa impressão que Deus está a fim somente de julgar. Deus é um Deus, sabe, de ira, de raiva, de julgamento. Escute, Deus tem ira, Deus tem raiva. Mas para nós, a Bíblia diz, os que cremos nele, ele esgotou toda a sua ira no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso sacrifício, a oferta pelo pecado lá na cruz. E foi Deus que planejou assim, para que ele pudesse com justiça perdoar todos os nossos pecados pela cruz. Porque a cruz de Jesus Cristo glorificou a Deus de tal forma que todos os seus atributos foram plenamente satisfeitos. Que ele nos justifica e ele faz isso legalmente. Amém? Não nos tornamos justos com a sua misericórdia. A sua misericórdia está também no plano do Evangelho. Mas nos tornamos justos com a sua justiça, de acordo com a sua justiça. São termos jurídicos, amém? Você e eu que cremos em Jesus Cristo, nos tornamos justos. E este é o Evangelho de Jesus Cristo que o mundo precisa ouvir. Amém? Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E a palavra salvação no grego é a palavra sotéria, que é na verdade a palavra que engloba muitas coisas, que inclui cura, plenitude. Não é só salvar da condenação eterna. Não é só ser salvo do lago de fogo. Não é só ser salvo da condenação, mas é ser salvo em todas as áreas que a queda do homem trouxe para a humanidade como resultado do pecado. E a palavra salvação inclui tudo isso. Porque estudando você vai ver que o verbo de sotéria era usado quando Jesus curava alguém. Como aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada, Jesus disse assim para ela, a tua fé te curou. A tua fé te curou, diz esta versão, mas no grego, a tua fé te sozou. Sozou é o verbo de sotéria. Então o poder de Deus é liberado para a sua cura, para o seu bem-estar. E também a palavra prosperar. Amém? Também está nesta palavra sotéria, bem-estar para a sua pessoa como um todo. Amém? Bem-estar para você e para sua família. Glória a Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Te salva espiritualmente. E amém, esta é a parte de nós que nasce de novo. E também salva a nossa mente nas nossas emoções. Amém? E sabemos que hoje tem pessoas que estão deprimidas, principalmente depois da pandemia. Tem um aumento de pessoas sofrendo com a depressão. Pessoas sofrendo com todos os problemas mentais. E tudo isto porque não sabem como processar esta questão da pandemia. Bem, o Evangelho de Jesus Cristo te salva nesta área, salva sua mente, amém? As suas emoções, aleluia, te faz pleno, são emocionalmente, te torna, sabe, com postura mental e olha com muito equilíbrio, amém? Aquela paz que guarda sua mente e coração, a Bíblia diz, e também salva o seu corpo. Isto é cura. Até vermos Jesus face a face e recebermos o corpo glorificado, o nosso corpo precisa de cura. Amém? E vai precisar até vê-lo face a face. O Evangelho inclui isso, está nesta palavra. O poder do Evangelho. Paulo diz, não tenho vergonha disso. Por quê? Porque neste Evangelho o poder de Deus é liberado. Amém? Para quê? Para a salvação. Para a sua plenitude e bem-estar, te salvando espírito, alma e corpo. Amém? Salvando todas as suas circunstâncias que estão debaixo da maldição. Amém? Te salvar de tudo isso, para que você esteja no mundo, mas não seja do mundo. Amém? Você pode caminhar separado, pode caminhar santo. Amém? Separado de tudo que está caído aqui nesta terra por causa da maldição que veio pelo pecado de Adão. Amém? A Bíblia diz que Deus quer nos salvar de tudo isso. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E este poder é encontrado no Evangelho de Jesus Cristo. Fico tão alegre de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre e sempre, porque sabe, ainda estamos descobrindo a magnitude daquilo que o Pai tem no seu coração quando nos deu este Evangelho. E este Evangelho veio com um preço muito alto para ele. Amém? Ele deu o seu Filho, não tinha uma outra forma de Deus nos salvar. Nós pecamos. E alguém tinha que morrer por todos nós. Amém? E este alguém não podia ser um pecador, porque precisaria que alguém morresse também por ele. Amém? Mas tinha que ser alguém sem pecado. E a Bíblia diz que Cristo não tinha pecado.
Ele não cometeu pecado, nem conheceu o pecado. E se tornou pecado na cruz. Por quê? Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus fez com que Jesus, naquela cruz, se tornasse pecado por nós. Amém? Ele se tornou pecado. Ele não cometeu pecado, mas se tornou pecado com os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele, você e eu, fôssemos feitos. Perceba? Não é que nós executamos a justiça para nos tornarmos justos, mas que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então a troca divina aconteceu na cruz. Jesus tomou os meus pecados e os seus e se tornou pecado lá na cruz. Ele não conheceu, não praticou, nele não havia pecado, se tornou pecado lá na cruz, para que você e eu, que não conhecemos a justiça e não somos capazes de realizar justiça o bastante, amém, para chegar no padrão de Deus, amém, como vemos nos 10 mandamentos, amém, não conseguimos fazer tudo. Então, nós que não conhecemos justiça por causa daquele que se tornou pecado na cruz, fomos feitos a justiça de Deus em Cristo. Aleluia! E a Bíblia diz, como eu acabei de falar agora, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Vamos em frente e ver o que Paulo está falando do Evangelho, porque neste Evangelho, se quer conhecer o verdadeiro Evangelho, onde está o verdadeiro Evangelho? Ouvimos muitas coisas por aí que falam que é o Evangelho, mas não é o Evangelho. Alguns dizem, glória a Deus, essa é a verdade do Evangelho. Bem, mas o que eles falam não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho tem que ter todas as coisas que Paulo falou sobre o Evangelho que ele pregava. Amém? Às vezes ele falava o meu Evangelho porque Deus revelou isso para ele. Aleluia! Os apóstolos viram aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, mas eles não foram capazes de ver a realidade por trás do que estava acontecendo. Viram fisicamente? Eles viram aquilo que era a realidade. Para os seus olhos, viram o seu sofrimento, o viram morrer, mas não sabiam que ele se tornou pecado lá na cruz, para que eles fossem feitos a justiça de Deus em Cristo. E essa revelação foi dada para o apóstolo Paulo. Então Paulo recebeu a plena revelação do que aconteceu na cruz, amém? E o que aconteceu na ressurreição, aleluia! Mas perceba, eu estava falando o que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não podemos nos comprometer. O que é o verdadeiro evangelho que devemos pregar, que libera o poder de Deus para a salvação, que é plenitude, que é cura. O que é o evangelho? Continua dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus. Amém? O que é descobrir? A pecaminosidade do homem? Sim, o homem pecou. Amém? Mas o evangelho de Cristo não está focado no pecado do homem, porque todos sabem que precisamos de um Salvador, porque pecamos. Mas o foco do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, nele. O que diz ali? Se descobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus, meu amigo, é um dom. Nenhum de nós consegue fazer o bastante, realizar o bastante. Amém? Para então nos tornarmos a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é um dom, como diz Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Então a justiça é um dom, é um presente. É um presente, como isso soa tão bom, amém, nos meus lábios dizer dom. É o dom da justiça, você recebeu isso e a Bíblia diz, aqueles que recebem reinarão em vida. Não depois da vida. Amém? Reinarão em vida neste mundo e no mundo por vir, por Jesus Cristo. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então precisamos pregar o evangelho que descobre para todos a justiça de Deus. E este é o evangelho que libera o poder de Deus para transformar as pessoas. Eu quero ler um testemunho que recebemos. E este aqui é de um irmão da América. E ele fala assim: eu fui liberto de um vício de 20 anos de fumar maconha, declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Olha, eu tenho pregado por anos já que se você está sofrendo com alguns pecados que você não consegue vencer ou alguns vícios que você não consegue se libertar e continua fazendo, a melhor forma de se livrar disso é confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque é uma realidade.
Isso foi Deus quem fez por você? No meio da sua prisão, confesse a sua justiça de Deus em Cristo. Amém? Temos que confessar. O cristianismo foi conhecido como a grande confissão no início. O caminho da justiça, amém? O caminho para Deus. Glória a Deus. E é sempre uma proclamação, é sempre uma confissão. E essa confissão é feita no meio das circunstâncias contrárias, dos sinais contrários. E aquilo que parece ser uma realidade tem uma verdade além dessa realidade. Amigo, os fatos são fatos, mas os fatos têm uma data de vencimento neles. Amém? Não é verdade que aquela cadeira que eu vejo aqui vai durar para sempre. Não é verdade, é um fato, ela está aqui agora. Amém? Mas tem uma verdade que dura mais do que o fato. E a palavra de Deus não é sobre fatos, mas sobre verdades. Amém? Vai além dos fatos. Os fatos podem ser temporais. Amém? Mas a verdade pode mudar os fatos. Alguns fatos que eram verdade um tempo atrás não são fatos hoje. Amém? Aquilo desapareceu. Alguns animais já até entraram em extinção. Amém? E eram fatos naquela época. E uma realidade, mas escute isso. Aquilo era temporário. Mas estamos falando de coisas eternas. Amém? É um fato agora e depois vai durar toda a eternidade. Essas são as verdades que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Amém? Quanto mais eu falo, sabe, no meio do pecado, confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Escute, pessoas têm sido libertas da pornografia e de todo tipo de vícios. E este irmão fala sobre um vício de 20 anos de fumar maconha. E ele disse: eu fui liberto de um vício de 20 anos de fumar maconha, declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu me sentia ridículo falando, mas desesperado. Eu decidi fazer isso pela fé. Depois de ouvir muitos testemunhos. Depois de algumas semanas, eu fui liberto daquele vício, sem nenhum sintoma e nenhum desejo de voltar a fumar. Essa é a verdadeira santidade. Transformação verdadeira não é parar alguma coisa, mas de coração você ainda deseja. Mas é ser liberto também do desejo daquilo. Aleluia! Glória a Deus! E diz, ele foi liberto não só do vício, mas também do desejo de voltar a fumar. Isso foi um milagre, porque eu nunca consegui vencer, mesmo tentando muitas vezes. Estou agora viciado em ouvir o Evangelho da Graça. Escuto as suas mensagens diariamente e às vezes a noite toda. Eu sempre achei que eu tinha um dom de ajudar as pessoas a dormirem. Amém? Glória a Deus. Eu achei que eu era um bom pregador, mas olha, a minha voz é que acalma. Aleluia. Estou maravilhado com o amor de Jesus e a sua graça. O meu vício começou quando eu tinha 50 anos e agora já estou com mais de 70. Então não é somente os jovens que podem ser libertos de anos de vício. Muito obrigado, Pastor Prince. Espero que esse testemunho fale com alguém. Amém. Um irmão de Carolina do Sul, Estados Unidos. Glória seja a Deus. Aleluia. E hoje eu quero falar algo que toca nesse assunto, mas, sabe, se olharmos para o crente e ele está sofrendo então de depressão, ou está viciado à pornografia, ou tem problemas de temperamento, e sabemos que tudo isso é pecado e eles deveriam estar reinando sobre essas coisas, eu fico me perguntando, o que aconteceu, certo? Sabemos que a Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. E o Senhor falou comigo, quando você recebe o dom da justiça, quando você recebe este dom, você tem que agir. Amém? E até sentir nas suas emoções, crer a ponto de afetar as suas emoções, agir assim. Se você diz que recebeu o dom da justiça, mas você se condena na sua mente, por dentro, você se sente culpado, está consciente do pecado. Amém? Isso não é devido àquele que dá quando você está consciente do pecado, como se Jesus não tivesse feito nada lá na cruz. É como se você falasse, Deus, eu não acredito na tua palavra quando diz que os meus pecados foram perdoados na cruz, quando você me declara como justo. Porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou sem os meus pecados. Somente dias atrás ele carregou os meus pecados lá na cruz, mas quando ressuscitou, ressuscitou sem eles. Quer dizer que os meus pecados foram eliminados. E então, por causa de Jesus, da sua ressurreição, a palavra declara que eu me tornei justo. A Bíblia diz assim, Romanos 4, o qual por nossos pecados foi entregue, Cristo foi,
e ressuscitou para a nossa justificação, disse Paulo. Então, olha, se não fôssemos declarados justos, Cristo não teria ressuscitado. Essa é a ideia. Amém? Mas Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E o próximo verso diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus levantou Jesus para ser o segundo Adão, temos que entender isso. Jesus veio, mesmo sendo filho de Deus, ele não veio, preste atenção, ele não veio para representar só Deus para o homem. Isso ele fez. Glória a Deus, ele foi a manifestação de Deus. Amém? Vimos isso em Cristo. Mas ele veio para ser um homem. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele veio formar uma nova raça humana. Não segundo a ordem do primeiro Adão, mas segundo a ordem do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Para que tudo aquilo que aconteceu com o cabeça da raça humana, amém? E toda a raça humana sofreu tudo aquilo que aquele representante fez. Ele então pecou e o seu pecado veio sobre todas as gerações, sobre toda a raça humana. Amém? E você não pode dizer, sabe, isso é injusto. Pastor Prince, eu não gosto de nada disso. Mas, escute, amigo, se o seu avô morresse quando ele tinha 3 anos de idade, você não existiria. Certo? As nossas vidas estão totalmente conectadas com os nossos pais e avós e bisavós até chegarem em Adão. Amém? O pecado é transferido também pelo sangue. Amém? E da carne humana. Amém? Toda criança já nasce com o pecado. Toda criança é inocente, mas nasce em pecado. O pecado está no sangue. Amém? E precisamos de salvação, precisamos nascer de novo. Então Jesus veio para ser o representante dessa nova raça. Aleluia! Tem uma tradução que na verdade diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova espécie. Amém? Cristo veio para ser o novo representante dessa raça humana. Amém? Uma raça que vai agradar a Deus e dar alegria para Ele, glória a Deus, porque este é o seu sonho. Aleluia! O primeiro Adão, quando caiu, toda a raça humana caiu com ele. Assim também a Bíblia diz, pela obediência de um só, todos foram feitos justos. Amém? Todos os que creem em Cristo foram feitos justos. Perceba, a Bíblia diz, pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, e pela obediência de um só, muitos são feitos justos. Então eu não me torno justo, você não se torna justo por sua obediência, pela minha obediência. Nos tornamos justos pela obediência de um homem. E quem é este homem? O nosso Senhor Jesus. Amém? E quando sabemos disso, tem uma batalha espiritual para tirar sua mente dessa verdade, porque a Bíblia diz que temos que destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo, escute, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E não é levando o pensamento a obedecer a Cristo. Sabe, vai se tornar um ciclo vicioso de derrotas, escute isso, porque isso não funciona. Mas levar todo o entendimento, batalha espiritual é levar o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, se foque na sua obediência, isso tira você de si mesmo. Em vez de pensar em si mesmo, você pensa em Cristo. Em vez de dar crédito a si mesmo por lutar, por fazer algo, você dá toda a glória a Jesus que fez tudo. Aleluia! Você se foca na obediência dele. Pela obediência de um homem, eu me tornei justo. Aleluia! É a batalha espiritual. E isso nos fala que a arma do diabo, Ha-Satã, em hebraico é o seu nome, que na verdade é um procurador da lei. Um procurador, que é na verdade um termo legal. Até o nome dele é um termo legal. Alguém que acusa. E, geralmente, um procurador não fala dos seus pontos bons. Amém? Tenho certeza que todo criminoso que já passou pelas cortes da justiça tem alguns pontos positivos, tenho certeza. É lógico. Mas o procurador não vai falar das suas qualidades, mas dos seus defeitos. Então, o trabalho, sabe, do diabo não é falar dos seus pontos fortes, mas mostrar os seus pontos fracos. Como você tem errado. O que você não tem feito. E se faz alguma coisa boa, não é o bastante. Você não fez
o bastante. E você ouve constantemente essa acusação pelo pecado, a sensação de condenação, a culpa que pesa sobre você e não sabe de onde veio. E é por isso, quanto mais olha para si mesmo e fica obcecado pensando, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo da maneira correta, estou com raiva de mim mesmo, eu devia ter feito aquilo, e fica pensando naquilo que poderia ter feito, sabe, sempre olhando para si mesmo, vai ficar deprimido. Acho que Corrie ten Boom disse, sabe, olhe ao seu redor e vai ficar preocupado. Olhe para dentro e vai ficar deprimido. Olhe para Cristo e encontre descanso. Amém? Toda vez que olhamos para nós mesmos, nós descemos por essa escada de depressão, certo? Nos aprofundamos mais e mais nessas trevas, nesse buraco de depressão. E muitas pessoas não percebem tudo isso porque está olhando para si mesmo. Mas como ser liberto disso? Amém? Você olha para Jesus. Não é o que você fez de errado, não é o que fez de bom, que não é o bastante. É aquilo que Cristo fez. Então, não olhe para si mesmo, mas para Cristo. Amém? E pense na sua obediência. A sua obediência foi depositada na sua conta. Foi a sua obediência que te tornou justo. E se o diabo falar algo, diga, olhe para Jesus. Se tiver algo errado com a sua obediência, então vem falar comigo. Amém? Porque Deus não está lidando comigo baseado na minha obediência ou na minha desobediência. Eu agora estou em Cristo, olha para Ele. Se tiver algo errado com Ele, acabou. Certo? Mas se não tem nada errado com Ele, então saia. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, em Romanos, capítulo 8, verso 1, fala claramente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há. Eu gosto muito desta versão porque nela tem esta palavra nenhuma. Nenhuma condenação há. A palavra nenhuma. Tem muitas palavras no grego para não, um negativo, uma negação, mas essa palavra nenhuma é uma conjunção que é poderosa no negativo. Essa palavra no grego é udais. Udais. E udais é usada quando você está descrevendo algo que não tem nenhuma exceção. Fecha a porta completamente. Não tem ninguém ou nada, nenhuma coisa. Fecha a porta. Não deixa nenhuma exceção. E diz ali, udais, condenação. Não tem nenhuma condenação de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Amém? Nenhuma condenação. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quero pausar e dizer que você e eu estamos em Cristo Jesus. E a expressão Cristo Jesus, você vai ver que Paulo usou frequentemente nas suas cartas, está descrevendo o Senhor Jesus como Ele é hoje. Depois da ressurreição, depois que Ele foi estar com o Pai, Ele é conhecido nas cartas de Paulo como Cristo Jesus. Mas quando Paulo fala ou os apóstolos falam de Jesus quando Ele estava na terra, amém? Antes da sua morte, sepultamento e ressurreição, eles falam Jesus Cristo, Yeshua HaNazari. Jesus de Nazaré, conhecido como Jesus, e Cristo é o seu ministério, sua chamada. Amém? Ele veio para ser o Messias, Jesus Cristo. Amém? Mas, depois que ele ressuscitou, Cristo vem primeiro. Cristo, Jesus. Quando você vê Cristo Jesus, está falando de Jesus como ele está hoje, à direita de Deus Pai, coroado de glória e honra. Não Jesus Cristo, como ele era quando estava na terra. Ok? Mas Cristo Jesus, estamos agora em Cristo Jesus. Quando isso aconteceu na história? Que Deus nos viu, e ele agora nunca nos vê, mas sempre nos vê em Cristo Jesus. Quando essa história aconteceu? Aconteceu na cruz. O apóstolo Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. É o que você deve saber. A nossa história com Cristo Jesus aconteceu. Fomos colocados em Cristo na cruz. Ele não nos colocou quando ele era um bebê, sabe, em Belém. Não nos colocou quando ele caminhava perto do mar da Galileia. Não nos colocou nele lá. Nos colocou quando ele estava na cruz. Deus nos pôs em Cristo. Primeiramente o velho homem. Quando nos colocou lá,
colocou o velho homem lá, certo? Não falando dos nossos pais, mas o velho homem, a velha natureza. Deus nos colocou lá, e quando Cristo foi crucificado, fomos crucificados com ele. Quando ele morreu, morremos com ele. De acordo com Deus, tudo isto é uma realidade além dos fatos. Amém? E quando Deus ressuscitou a Cristo, todos nós ressuscitamos com ele. Amém? Ressuscitamos com Jesus. A velha natureza se foi, o velho passou. Agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E ressuscitamos com ele. Aleluia, ressuscitamos nele. E agora estamos em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus, mas se estivéssemos em Jesus Cristo quando ele estava na terra, já seria bom. Aleluia. Mas não, mas é no Cristo entronizado, glorificado à direita de Deus Pai. Quando o Pai falou, assenta-te à minha direita, eu e você nos assentamos com ele. E eu quero falar algo. Temos que entender que às vezes separamos Jesus de nós mesmos. Falando é porque ele é filho de Deus, Deus o ressuscitou porque ele é filho de Deus. Por isso Deus o ressuscitou dos mortos, mas a Bíblia diz que Jesus, tendo purificado os nossos pecados, se assentou. Ou seja, se não tivesse feito um trabalho completo de purificar os nossos pecados, de perdoar os nossos pecados, de nos purificar de todos os pecados, não teria se assentado, mesmo sendo filho de Deus, porque ele veio como um homem que veio para cumprir a vontade do Pai, que era morrer por nós na cruz e para estabelecer a nova aliança para nós. Amém? Ele veio fazer isso e veio como homem. E hoje temos o conforto e a confiança agora de ir a Deus, sabendo que temos um homem na glória. Amigo, você entende isso? Um dos nossos chegou lá, no Santo dos Santos. Amém? E ele está lá, representando você e eu. Até a palavra representar, mesmo sendo verdade, é na verdade mais do que isso. É uma representação no sentido de nenhum outro ministério ou membro do parlamento pode representar. Vai além disso, é como se você fosse um membro daquele parlamento na corte. Você mesmo, amém, estamos nele. E desta forma, é uma representação estando presente em Cristo. E quando Deus olha para Jesus, ele vê você. Ou seja, Deus nunca vai te ver longe de Cristo. Alguém diz, quando Deus olha, tem um teto sobre nós e o teto é Cristo. E ele nos vê por Cristo. Até essa ilustração não é o suficiente, porque o termo em Cristo Jesus, eu só posso explicar como, sabe, nós estamos completamente envelopados, sabe, englobados, como se fosse uma esfera, completamente cercados, como numa esfera. Amém? Você está no fundo do mar e você vê água ao seu redor, por cima, por baixo, te permeando. Amém? E você está desta forma em Cristo Jesus. É assim que você é um com Ele. Quando o Pai te vê, Ele te vê desta forma, em Cristo. Amém? E tudo aquilo que Jesus fez, de acordo com o próprio Pai, você fez. A única coisa que ele fez e nós não podemos fazer, na verdade, é remover os pecados pela virtude da sua pessoa. Amém? Mas depois disso, aquilo que Deus fez com ele na cruz, aconteceu conosco também. Quando Deus o ressuscitou, ressuscitamos com ele. E essa é a nossa identidade. E neste contexto, a Bíblia diz, não há agora, portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como assim? Faça essa pergunta. Jesus pode ser condenado, portanto, agora não há nenhuma condenação para você e eu em Cristo Jesus. Glória a Deus. E da mesma forma, se você ler Romanos 6, vai dizer assim como Cristo morreu para os pecados de uma vez por todas, certo? E ressuscitou dos mortos, da mesma forma, da mesma maneira, considerai-vos, e é uma palavra de contabilidade, certo? Considerai-vos. Considere o fato de que Cristo, como morreu pelos pecados, você também morreu para os pecados. E como Jesus morreu pelos pecados? Morreu porque ele cometeu? Não. Ele não cometeu pecados. Então, morremos de cometer pecados? Não. Porque ainda nós pecamos, mesmo sem querer. Amém? Não é assim que Jesus morreu pelos pecados. Morreu para os pecados. Ele morreu para a condenação e o atribuir dos pecados. Ou seja, o pecado era atribuído ao homem, o homem pecava, Deus o considerava pecador, certo? E a condenação, então, o atingia.
E então, como consequência da condenação, viria doença e qualquer tipo de maldição. Amém? Mas Cristo levou a nossa condenação naquela cruz, para que hoje não estejamos em Jesus Cristo, mas em Cristo Jesus, que nunca vai ser condenado. Glória ao nome de Jesus. Então, a forma como morreu para os pecados, Jesus pensa, eu tenho que morrer pelos pecados, eu tenho que morrer pelos pecados no céu. Ele diz isso, eu tenho que morrer pelos pecados. Não, ele morreu de uma vez por todas. E como ele morreu pelos pecados? Ele morreu para a condenação de todos os pecados. E o pecado não pode ser mais atribuído. Não é mais atribuído a Jesus, nunca mais. E também para você, que está em Cristo. Jesus não vai ser mais condenado. E nem você, porque você está em Cristo. Deus te vê dessa forma. Um dos nossos chegou lá. De acordo com o próprio Deus, toda a humanidade está representada neste homem. Não estou falando de salvação universal. Todos têm que tomar uma decisão pessoal de crer em Cristo e receber tudo o que Ele fez por nós, ok? E por isso pregamos o Evangelho. Senão poderíamos deixar o mundo como está, porque já foi todo mundo salvo. Não, não, não. Isto é um erro, uma heresia. Não, amigo. Mas, de acordo com o próprio Deus, Jesus veio representar toda a raça humana. Mas o bem que Ele fez só pode ser recebido pela fé. Amém? E por isso precisamos pregar o Evangelho para que todos venham ao reino de Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas de acordo com o próprio Deus, um da raça humana chegou lá, no Santo dos Santos. Um da raça humana derrotou Satanás. Não como Deus, mas como homem. Por gerações, durante os milênios, a morte derrotou todos os homens. Até que um dia, um homem veio e caçou a morte e a destruiu. Aleluia! O seu nome é Jesus. His name is Jesus. Jesus, sad hearts weep no more. He has healed the brokenhearted, opened wide the prison doors. He is able to deliver evermore. E primeiro, antes da libertação, amigo, antes da libertação do vício, do hábito pecaminoso, antes de ser transformado como você deseja, você tem que crer que agora não há nenhuma condenação. Muitas pessoas, sabe, têm essa prática de se condenar. E eu me lembro de algo que o Senhor me falou. Quando pesquisava, como eu acabei de falar, no ano passado especialmente, eu estava vendo a área de algumas pessoas que ouviram a verdade e muitos que ouviram a verdade. Eu olhei para alguns e temos muitos que foram transformados, ouviram os testemunhos, mas alguns não. Eu queria receber o resultado de 100%, e eu sei que tem o livre-arbítrio e tudo mais, mas eu realmente desejo tudo aquilo que Deus tem para nós. E você, amém? E perguntei ao Senhor, e Ele não me respondeu imediatamente, mas eu estava orando, e me lembro disso, que eu ouvi essas palavras, palavras simples, uma frase depois da outra. Veio ao meu espírito enquanto eu orava. Eu tive que me levantar, pegar uma caneta, e então ir para o meu caderno e anotar tudo aquilo que eu ouvi no meu espírito. O que o Senhor falou comigo. E eu quero ler para você, porque aqui está o meu caderno onde eu escrevi o que o Senhor falou comigo na oração. E Ele me disse o seguinte, no ano passado, Ele veio a mim muito forte, uma após outra, e eu vou dizer isso de forma que você vai dizer, Pastor Prince, isso não é muito profundo? Parece tão simples. E Deus não faz assim? Ele fala coisas simples, mas ainda isso nos transforma. Amém? Pode ser um divisor de águas na sua vida quando ouvir, ok? E Ele me disse o seguinte, Jesus não pode levar a culpa enquanto você leva a culpa. Jesus sabemos que levou a nossa culpa na cruz, certo? Ele foi culpado pelos nossos pecados, mas, de certa forma, a cruz está fora do tempo. Ela está fora do tempo. Ele morreu por pessoas que viveram antes dele, e Ele morreu por todos nós que viveríamos, amém, na cronologia, depois dele. Mas para Deus não há tempo nem espaço. Só o eterno agora.
E ele me disse que se eu quero o benefício, e olha, eu estou ilustrando o que ele falou comigo nessa frase, quando me disse: Jesus não pode levar a culpa enquanto você carrega a culpa. A culpa não pode estar em dois lugares. Ela não pode estar em dois lugares. Ou ela está nele, ou está em você. Ela está nele, ou está em você. Se está em você, e você a leva, não pode estar nele. Se está nele, então não está em você. Você diz: pastor, isto é tão simples. Escute. Onde a culpa está, não pode ter restauração. Se a culpa está nele, então a restauração está em você. Se ele levou sua culpa, amém, a restauração é sua. E, quando ele me falou isso, rapidamente, eu me lembrei das 5 ofertas. Aquelas 5 ofertas do livro de Levítico, que tipificam a oferta de Cristo na cruz. E temos 5 ofertas em Levítico para mostrar o que aconteceu a Jesus na cruz. É lógico, uma delas, a oferta de alimentos, fala de toda a sua vida. Ok, mas o resto fala daquele ato de Cristo na cruz. E eu vou colocar o meu foco na oferta pela culpa. A oferta pela culpa. Em muitas versões fala de oferta pela culpa. No hebraico é Hasham, oferta pela culpa. Tem uma oferta pela culpa aí. Tem a oferta queimada, e depois a oferta de alimentos, tem a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e também a oferta pela culpa. E esta oferta fala desta forma. Em Levítico 6 diz assim, falando do Hasham, que é a oferta pela culpa: será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá, ou vai fazer a restauração no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o 5º, aquele de quem o é, ou seja, 120%. Então, 120% de restauração. Aquele de quem o é, o dará no dia de sua expiação. E aqui a oferta pelo pecado, ou seja, a oferta de expiação, que no hebraico é Hasham. Amém? A última oferta mencionada em Levítico, a primeira é o holocausto e depois de alimentos, e a pacífica, a oferta pelo pecado, e também temos a da expiação, que nós sabemos que é a oferta pela culpa. No hebraico é culpa. Oferta pela culpa, mas já tem a oferta pelo pecado. Certo? Já tem a do pecado. Ou da transgressão, a oferta pelo pecado. A 4ª de Levítico. Por que tem essa 5ª oferta? Porque muitas vezes nos sentimos culpados. E não só isso, é uma culpa verdadeira, que acontece quando você fez algo de errado. E a Bíblia diz a única forma de se livrar daquilo no Antigo Testamento era restituir aquilo que você roubou ou desviou a propósito. Você tem que pagar e restituir o prejuízo no seu valor total daquilo que você roubou ou tomou de alguém. E não só isso, diz que você tem que acrescentar 20%, tem que dar 120%. Amém? E Deus falou sobre isso só para aquele tempo? Olha o que aconteceu na cruz. Jesus tomou o lugar daquele que cometeu aquele pecado, certo? Jesus tomou o lugar daquele que fez algo errado. Amém? Tudo aquilo que está nesta lista de Levítico 6. Jesus tomou o lugar que era seu, que era meu. Em vez de nós ali na cruz, ele tomou o nosso lugar. Nós erramos, nós pecamos, fizemos o mal, e ele tomou o nosso lugar. E da mesma forma, se tornou responsável de tudo que fizemos de errado então. Ou seja, ele vai ser aquele que restaura 120%. E Deus planejou tudo isso, meu amigo, desta forma. Aleluia! Olha, a Bíblia, na verdade, nos fala tudo isso, porque isso está escrito no Salmo Messiânico, que é o Salmo 69. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Olha, esta primeira parte aqui está falando de Jesus. Como sabemos que é um verso messiânico?
que está falando de Jesus? Porque Jesus mesmo citou este verso no cenáculo, na Santa Ceia. Em João 15, Jesus falou isso para os discípulos. Ele disse, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. De onde ele tirou isso? Do Salmo 69, aqueles que me odeiam sem causa. Mas olha para a última parte. Então restituí o que não furtei. Jesus falando, restituí o que não furtei. Eu tomei o lugar daquele que era o culpado. Me tornei responsável pelos seus pecados. Então eu tenho agora que restituir. Então, amigo, como isso funciona? O Senhor falou comigo, porque eu entendo sobre a oferta da expiação. Deus falou assim comigo. Ele disse, ele não pode levar a culpa enquanto você leva a culpa. A culpa não pode estar em dois lugares. Ou está nele, ou está em você. Se está em você, e você a leva, você a aceita, e você se justifica porque se sente culpado, e não importa se você crê no Evangelho da Graça ou você ouviu sobre o ensinamento da justiça de Deus, mas se leva isso, se sente culpado, amigo, então não está nele, porque você a aceitou, está em você. E se está em você, você a leva, não pode estar nele. Se está nele, não pode estar em você. Ou seja, a culpa não pode estar em dois lugares. O Senhor falou isso. Onde a culpa está? Ele disse. Onde há culpa, ele disse, não há restituição. Como na oferta pela expiação. Tem uma restituição. Uma restituição de 120%. E esta é a razão porque Jesus na cruz conquistou muito mais do que o que Adão fez quando trouxe a maldição e a morte para a raça humana. O que Jesus fez é muito mais, é mencionado 5 vezes no livro de Romanos. O que Jesus fez é muito mais. É por isso que se o pecado de Adão nos fez a todos nós pecadores, então muito mais a justiça de Jesus, o ato de Jesus na cruz, nos tornou a todos justos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, é muito mais. E se hoje um pecador, aquilo que Adão fez, um pecador não pode fazendo o bem, o tornar um não pecador. Ele ainda o é. Quer dizer que o que Adão fez é tão forte que um pecador não pode mudar o seu status fazendo o bem, sendo bom, sabe? Tentando viver de acordo com os padrões morais, se esforçando. Não pode se mudar. A única forma que um pecador pode ser transportado do status de pecador para ser um filho de Deus, um santo, um homem de Deus, é nascendo de novo. E isso pela justiça de Jesus. Certo? E por que pensamos que, com um ato, perdemos a posição como justos diante de Deus? Quando, na verdade, todo o bem que você fazia quando era pecador não mudava o estado que era de pecador. Se posso falar assim, por que você acha que hoje, só porque você errou aqui ou lá, e você, sabe, até pecou mesmo, certo? Aquilo mudou a sua posição de justo diante de Deus. Não! Pecar é errado, mas sabendo disso, vai fazer você reinar sobre o pecado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E o Senhor disse, onde há culpa não há restauração, e se a culpa está nele, então a restauração é sua. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então, o que acontece quando erramos? Não temos que procurar muito para achar os nossos erros, não é? Todo dia, às vezes, nos traz uma lembrança fresca de que não podemos confiar na nossa força. Mas, amigo, escute isso. A carne ainda está em nós e Deus deixa essa carne em nós depois de nascermos de novo para nos humilhar, para nos mostrar que precisamos dele. Senão nós, como pessoas, somos tão inclinados a pensar depois de uma vitória que somos fortes. Amém? Não vamos cair. Não, amigo, a carne é a carne e a carne sempre vai estar lá. Certo? E temos a tendência a pecar. Não tem que procurar pelos seus erros, até na mente. Até mesmo quando você dorme. Amém? E acordado ainda faz mais, certo? E você sabe, aquela vontade de pecar, aquela ira, aquela amargura, aquele desejo que se levanta. E até a depressão. Sabe, a mania de ficar preocupado e estressado? Tudo é pecado para Deus. Bem, mas nós só falamos daqueles grandes. Mas Deus fala de tudo isto na Bíblia. Até os medrosos e incrédulos serão lançados no lago de fogo.
Então, amigo, como vencer o pecado? Olha, amigo, se hoje entender isso, vai te dar uma nova esperança e também uma confiança em Deus. Sabe por quê? Estamos cheios de fraquezas e pecados, mas é direito nosso aquilo que Jesus fez. Se nós não recebermos a culpa, amém? Nós olhamos para a cruz, quando nós erramos com palavras, pensamentos e ações, olhamos para a cruz e falamos, Senhor, muito obrigado, porque tu levaste essa culpa. Amém? Tu foste julgado por isso e levaste a culpa disso. E te agradeço, Senhor, porque estou livre da culpa. Não se condene e comece a declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Talvez está preso em alguma área, mas quanto mais confessar, mais você vai reinar sobre isso. E não pare por aí, lembre-se disso. Por causa daquele pecado, agora você tem o direito, eu falo baseado nas Escrituras, a 120% de restauração do Senhor. E o Senhor planejou tudo isso, ou seja, quando você erra, é uma chance para você receber uma restauração de 120%. Amém? Sabe, se Adão nunca tivesse pecado, vou falar assim, se ele não tivesse caído, e isso vai além da compreensão de muitas pessoas, mas, sabe, a glória de Deus seria só na criação. Mas hoje, a coroa da redenção está sobre Jesus. Aleluia! E a redenção é maior do que a criação. Glória a Deus. Sabe? A Bíblia diz que se um homem perde, ou então, na verdade, ele foi roubado de uma vaca, tinha que restaurar 5 vacas. Imagina, um homem que lhe roubaram uma vaca, e então o culpado é pego, e agora tem que restaurar 5 vacas. Ele vai ficar à noite falando para a esposa, querida, aquela vaca já estava muito velha, e vamos receber 5 vacas novas. Agora, ele saiu no lucro, e falo isso com reverência, certo? Entenda isso. Deus também saiu no lucro. Não só Jesus restaurou 120% a nós. Quem foi então a vítima? Com quem nós erramos? Deus. Jesus também restaura 120% para Deus. Então, a nosso favor, Jesus restaurou 120% de louvor, 120% de reverência a nosso favor. Fez isso por nós. Amém? 120% para Deus. Agora, Ele recebeu toda a adoração e todo o louvor de você, toda a sua obediência. Amém? E não somente para Deus, mas também para nós. Quando você peca e perde algo, em vez de perder aquilo, você vai receber mais do que antes do pecado. Eu não sou a favor do pecado, mas Deus planejou assim para que onde o pecado abunde, a graça superabunde. Aleluia! Então agora, por causa do erro, o diabo não devia ter te tentado a cair neste pecado. E agora você tem o direito à restauração de 120% naquela área. Aleluia! Amém? Por causa do pecado ou por causa do seu vício, do seu pecado. E agora você fica sofrendo muito por isso. Vem uma doença, uma enfermidade. E agora você tem direito a 120% de cura e restauração para o seu corpo. Não só 100%, 120%. Aleluia! E isso resolve a confusão que alguns têm. Porque lá no fundo, e alguns já me perguntaram sobre isto, eles sabem que eles erraram, cometeram pecado, e não entendem que se arrependeram do pecado, sim, sabe, mas isso ainda os persegue. E então eles começam a olhar para Jesus. E geralmente vão passar por alguns dias de, sabe, orações respondidas, de coisas boas, desfrutando da paz de Deus, como nunca tiveram antes. Quando estavam, sabe, até caminhando com Deus, nunca tiveram essas experiências, como tem depois da queda, depois que são restaurados, e desfrutam e, olha, eu não estou falando, vá em frente e peque. Paulo não falou isso, mas pregou bastante sobre isso, e foi mal interpretado. Paulo disse que o acusavam e falavam que ele estava dizendo, vamos fazer o mal para que bem venha. Talvez ele falou da oferta da culpa. Aleluia! O aspecto de Jesus sobre a oferta pela culpa, a sua morte na cruz. Amém? Talvez ele falou disso e não entenderam. Porque ele disse, onde abundou o pecado, a graça superabundou. E alguns diziam, você está falando para pecar para que a graça abunde? E ele falou, vamos pecar para que a graça abunde? De jeito nenhum. E para que eles interpretassem mal a Paulo, quer dizer que ele pregava sobre isso. Mas por causa do seu pecado, por causa do seu erro,
por causa do seu vício ou do seu hábito. Agora tem direito. Espere 120% se você não carregar a culpa. E alguns dizem, pastor, sentir a culpa é bom. Não. Se sabe que Cristo levou a culpa, que Ele levou a sua condenação, que levou tudo, sim, e damos graças a Deus, acabou. Amém? Agradeça a Deus. E declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo, você honra o que Ele fez. A culpa não pode estar em dois lugares. Amém? De fato, a culpa vai acabar com alguém e perpetuar o pecado, porque isso não é somente um ditado da teologia e nem do mundo da igreja, isso é, na verdade, dos profissionais da área da saúde mental, os psicólogos falam isso, já escutei mais do que um psicólogo falar sobre isso. A culpa está no centro de todo vício. A culpa está no centro de todo vício. Quanto mais se sente culpado, mais vai repetir aquele vício. Quanto mais levar a culpa, seja fumar maconha ou assistir pornografia e... Qual é a resposta, pastor? Não sentir a culpa e continuar assistindo? Não, não é isso. Enquanto assiste, declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Como este homem falou, parece ridículo no começo. Mas sabe de algo? É assim que você vai reinar sobre isso. Aleluia, porque você vai perceber que você não é assim. Você vai ter uma revelação e vai receber a transformação. E até aquele desejo vai embora. Aleluia! Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você errar, você, em vez de desesperar e ficar olhando com medo para o seu futuro, com essa expectativa de algo errado que vai acontecer com você, com os seus filhos, com a sua família, comece a olhar para Jesus e agradeça-o por se tornar a oferta pela culpa na cruz e porque ele se tornou responsável pelos nossos pecados. E ele é aquele que vai restaurar, o grande restaurador que restaurou para Deus tudo que roubamos de Deus. Amém? E Deus recebe de Jesus muito mais do que aquilo que nós roubamos. Ele recebeu 100% e depois 20% em cima disso. Onde abundou o pecado, a graça superabundou no grego. É bem assim. A palavra huperperício é assim, sabe, abundância e depois muito mais em cima daquilo. Perício já é, na verdade, abundância, aumento. Mas huper é em cima do aumento, Deus vai colocando muito mais. Amém? Jesus deu para Deus, por você e por mim, aquilo que roubamos de Deus. Roubamos de Deus o louvor ao seu nome. Não adoramos bem. Amém? Não amamos direito. Amém? Não obedecemos totalmente. Não reverenciamos bastante. Amém? Não somos tão íntimos dele como ele tanto deseja. Mas sabe de algo? Jesus Cristo, na cruz, se tornou oferta pela culpa. E por causa de nós, ao nosso favor, ele restaurou para Deus 120% de reverência e 120% de louvor e de obediência que nunca poderíamos dar a Deus. E Deus coloca isso na sua conta. Aleluia! Amém? E isso foi para Deus, porque nós erramos com Ele. Mas também para nós, certo? Porque Ele se tornou responsável por restaurar do que fomos roubados também. Amém? Fomos roubados pelo inimigo, roubados pelo diabo. Amém? Não só roubamos de Deus, mas escute bem isso. Nos tornamos a justiça de Deus, tomamos o lugar de Jesus. Amém? Jesus tomou o nosso lugar. Agora, nós somos os justos e a parte culpada tem que restaurar para o justo, certo? Não é? É o que a Bíblia fala na lei. Então agora, nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Então Jesus se tornou pecado na cruz. Amém? Ele recebeu a nossa culpa. Então ele tem que ser aquele para restaurar para o culpado. E é incrível como Deus planejou isso. Porque o culpado tem que restaurar para o justo. Mas somente se você entender que você é justo. Porque mesmo sendo verdade que você é a justiça de Deus em Cristo, se você levar a culpa, é dizer, Deus, não acredito no que tu fizeste. Quando leva a culpa, você atribui pecado a si mesmo, que Deus não atribui a você. E na verdade você está dizendo, eu não creio na tua palavra, Jesus não concluiu a obra, tu não ficaste satisfeito e me sinto culpado. E em Hebreus 10 fala sobre a consciência livre de pecado. Amém? Uma consciência livre de pecado. O que é isso? Isso é, se o preço foi pago, foi o preço certo? Amém? Pecado?
Não está na minha consciência. Se eu devo para alguém uma quantia de dinheiro, certo? E não sou capaz de pagar toda vez que o vejo, tenho dívida na minha consciência e tento evitá-lo se puder. Por quê? Por causa da dívida na minha consciência, porque não foi paga. Mas vamos dizer que alguém pagou aquela pessoa a minha dívida. Amém? E alguém me fala sobre isso. Alguém me conta isso. Que alguém pagou. Quando eu vejo a pessoa, eu não tenho mais dívida na minha consciência e olho nos seus olhos. Mas mais aconteceu, na verdade. O que Jesus fez por nós foi mais do que pagar a minha dívida para os meus credores. Certo? Porque Jesus pagou a mais por mim e por você. Em vez de, vamos dizer, que eu devia 10 mil, Jesus foi e deu a ele 1 milhão. Isto foi o que aconteceu. Até 1 milhão não descreve, mas Jesus deu 1 milhão do que eu devia. Eu devia 10 mil dólares e não era capaz de pagar aquilo. E Jesus falou assim, ele não vai poder pagar a dívida, mas por ele eu vou te restaurar. Certo? E quando Deus restaura, é sempre muito maior daquilo que deveria ser restaurado. Ele dá 120%. Imagina, ele recebe 1 milhão. Ok? Agora, escute. Agora, aquele homem saiu no lucro. Por minha causa. Por minha causa. Eu posso olhar para ele e dizer, olha, você devia me levar para jantar, sabe? E não em algum lugar que seja mais ou menos, mas eu quero jantar num restaurante 5 estrelas, alguma coisa muito cara e você vai pagar. Por quê? Por minha causa ele ficou rico. Amém? Ele se enriqueceu por minha causa. Você entendeu isso? Olha, outro fato é este, se alguém pagou a dívida, ok, mas você não sabe disso. Ela ainda foi paga? Ela foi paga? Sim, foi paga. Mas se você não sabe disso, ninguém te falou disso, isso te beneficia ou você vai sentir a culpa? Você vai ter dívida na consciência quando você vê o seu credor? A dívida vai estar na consciência? Sim. Mas a verdade é que ele foi pago. E ele foi pago 1 milhão de dólares por sua causa. Mas a ignorância, ou se alguém fala para você, aquela pessoa foi paga, não se preocupe mais com a dívida, mas eu não creio na mensagem. Se você não crê no que eu estou falando hoje, é a mesma coisa. Qual vai ser o efeito? Mesmo sendo paga, se você não crê nessa mensagem, no seu pensamento, você vai achar que não foi paga. Você ainda fica preocupado, fica frustrado e deprimido quando pensa na sua dívida. Não é capaz de ir para a terra da dívida, para a terra do pago e da terra do pago para a terra da abundância por causa daquela dívida. E fica deprimido. Mas o preço foi pago e não só isso. Aquele homem se enriqueceu por sua causa. Você vai a Deus com ousadia porque, de certa forma, entenda isso, é verdade. Deus se enriqueceu pela redenção. Deus colheu, sabe, uma rica colheita de glória, louvor e honra como em nenhum campo que ele colheu na criação. Os campos da redenção trazem mais prazer para Deus do que os campos da criação. Sabe? A redenção é maior do que a criação. E as pessoas vão para a criação para tentar encontrar a solução para as suas doenças e tentam encontrar comida ou algum suplemento que tentam extrair do chão, da terra. Mas não se esqueça, amigo, o solo foi amaldiçoado desde a queda do homem. Até mesmo os bons alimentos não são tão bons quanto eram. Amém? Está tudo caído. Então a nossa confiança não pode estar na criação. Você deve tomar as vitaminas, você deve tomar os medicamentos, escutar aos médicos e tudo mais, mas a redenção completa é a nossa esperança. Amém? E Jesus realizou a redenção por todos nós. Amém? E lá está a minha esperança para a saúde, para o meu bem-estar, para a minha paz na mente, para o meu caminhar com Deus. Amém? Tudo aquilo que eu desejo de Deus estão ali. Eu não olho para a criação, mas para a redenção. Glória a Deus. E foi da redenção que Deus recebeu uma glória maior. Amém? Da redenção. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus morreu na cruz, não entendemos. Quando Jesus morreu na cruz, a sua morte satisfez todos os atributos de Deus. Justiça,
Amém? Todas as leis de Deus, a inflexível justiça, tudo isso quando Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue, satisfez plenamente todos os requisitos de um Deus santo, de justiça e santidade de você e eu. A morte de Jesus conquistou isso, para que hoje Deus seja justo em nos tornar justos. Se nós crermos em Cristo e Deus não nos torna justos, isso será injusto dele. E falo com reverência. Deus planejou assim. Deus é justo em declarar você e eu justos. Aleluia. E o que acontece quando você peca? Você fica pensando assim: meu Deus, eu não devia ter feito isso, sabe? E fica, meu Deus, me perdoa, por favor, me perdoa, e fica se sentindo culpado o tempo todo. E você pode falar, me perdoa, eu não estou zoando disso, mas o sentimento, qual é? Qual é o sentimento? Se sente culpado e condenado. Em vez de falar, portanto, agora não há nenhuma condenação. E escute, amigo, isso não produz libertinagem, como alguns falam. Bem, se falar para quem peca, confesse, não há condenação, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sim, amigo, porque Jesus falou para a mulher pega em adultério. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. É somente, olha a ordem. É somente quando você ouve eu não te condeno, que você tem o poder de ir e não pecar mais. Mas a igreja inverteu tudo isso. Vai, não peque mais primeiro. Vamos ver sua vida. Então, eu não vou te condenar. Não é o que Jesus fez. Jesus pegou aquela mulher que foi pega no ato do adultério, poucas horas antes. Nem eu te condeno. Vai, não peque mais. Olha, quando você recebe o dom da não condenação, ainda estando em pecado, isso vai te dar poder. Essa verdade deve ser pregada assim, para que as pessoas saibam que não há condenação e perceber o quanto Deus as ama e como perfeita foi a obra de Jesus na cruz, de remover os pecados. Isso vai dar poder para eles, para reinarem em vida. Aleluia. Amém? Isso se aplica também à área de cura, de saúde, provisão. Você erra em algum lugar e diz, perdoa, mas uma voz diz, agora você pode esperar que coisas ruins vão acontecer até. O seu carro não vai mais funcionar direito, sabe? Tudo vai dar errado no seu trabalho, você não vai ter promoção, você não vai ter aumento de salário, nada disso para você porque você errou. Você sabe o que fez ontem? Você sabe o que fez ontem à noite? Em vez de olhar para Jesus, olha para si mesmo, agora tem a culpa, certo? E ela não pode estar em dois lugares. Você olha para Jesus e diz, o Senhor levou essa culpa. Tu és a minha oferta de expiação. E ainda mais você vai se apaixonar por Ele quando ver isso. Amém? E você diz, por causa disso, eu recebo a restauração de 120%. Agora você tem direito a isso, glória a Deus. Eu recebo isso. Em nome de Jesus, eu recebo 120% de prosperidade no meu trabalho. Sim, creia em Deus. Porque seja qual for a área que foi roubada, esta é a área que a restauração acontece. Se o diabo roubou a sua saúde, então creia que Deus vai te curar. Amém? Se você recebeu um diagnóstico ruim, vá a Jesus e diga, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor vai restaurar. Se o diabo falar, é o seu pecado, e se sentir culpado por isso, diga, Senhor, eu te agradeço porque levaste esse pecado no teu corpo e a culpa dele. Tu levaste isto e agora eu recebo então a restauração de 120% de cura, longevidade e saúde para cada célula, cada órgão e cada fibra do meu ser. Em nome de Jesus. Amém. Receba, diga, eu recebo 120% de cura. Amém, para o meu corpo em nome de Jesus. E a área que estava fraca vai funcionar até melhor do que o 100% que você tinha antes de ser roubado. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Amém? E eu quero orar por você. Eu já vejo a restauração acontecendo. Glória a Deus, amigo, sacuda isso, sacuda. Não aceite isso. Sabe, olha, o favor de Deus não pode fluir quando você vive se condenando. Anos atrás, Deus me deu esta frase também, e isso se tornou uma série de mensagens que eu fiz com este título: A condenação mata. Deus disse, a condenação mata, mas o Espírito vivifica. Eu ainda nem cheguei ao verso 2. O verso depois que ele fala não há nenhuma condenação, diz que o Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei
do pecado e da morte. Aleluia! A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, meu amigo, já te libertou da lei do pecado e da morte. Mas como, pastor Príncipe, isso acontece? Sabe? Porque até uma pequena gripe acaba comigo. Eu fico de cama. E como você fala que isso opera? Porque eu creio que antes do verso 2 vem o verso 1, 2 vem depois do 1. Amém? E o verso 1 diz que não há nenhuma condenação. E toda vez que nós pegamos mesmo um pouquinho de condenação, temos consequência. Amém? Estamos falando que Deus mentiu na palavra sobre o que Jesus fez. Amém? Toda vez que nós tomamos a condenação e aguardamos, pagamos a consequência. Amém? Sente a culpa e acha que tem que pagar. Na verdade, a definição de culpa é esta aqui. Tem essa definição antiga aqui, que é defeito moral ou então fracassar em alguma coisa, mas também tem uma outra definição que diz assim, culpa. E diz assim, pagar por algo ou se livrar de uma dívida. Então, toda vez que você se sente culpado, você quer pagar, certo? E o seu corpo é tão inteligente, sabe? Os genes que Deus colocou em nós foram programados e se você acha que tem que pagar porque fez algo errado e tem que pagar por isso, você acaba se punindo. Os genes vão produzir doenças. Os doutores falam de deficiência imunológica. Quando o sistema imunológico luta contra si mesmo, contra o seu corpo, amém? É deficiência imunológica. Certo? E isso acontece com você porque você está lutando contra si mesmo, uma guerra civil. Quando você se condena, o seu corpo foi projetado de tal maneira e tão inteligente que diz algo assim. Não inteligente ao ponto da sabedoria de Deus, mas inteligente para levar esse tipo de mensagem que você quer levar. Amém? Para todas as células, ok, ele quer se punir. Vamos criar então uma doença. Amém? Porque a palavra não condenação, condenação ali é uma sentença negativa. É uma condenação que vem como resultado de um tipo de julgamento. Quando Adão pecou, o resultado do julgamento foi doença, fraqueza, enfermidade, envelhecer e morrer. Certo? Isso aconteceu. O primeiro efeito foi morte espiritual. Tudo por causa do pecado de Adão. Todo o resultado é essa condenação, que não é somente a própria condenação, mas a ideia de resultado. Os resultados que existem, e não pode ter mais nenhum deles, para você e para mim, em Cristo Jesus. Temos que declarar, porque o espírito de fé, a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Temos que declarar isso. Eu te agradeço, Pai, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga isso agora. Amém? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Diga isso. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Mais uma vez, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Doenças e enfermidades são da lei do pecado e da morte. Certo? Você está livre disso e eu também. Olha, bendito o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Quer dizer que ele peca? Tem pecado na sua vida? Alguns dizem, bem, este é um homem, sabe, que é justo e anda em santidade. Mas, amigo, se é assim, por que Deus atribuiria pecado? Seria injusto de Deus atribuir pecado para alguém que anda em santidade, que não peca, certo? Este verso só faz sentido para aqueles que não são perfeitos. Pessoas que ainda erram aqui e lá. Amém? Não procuramos errar, mas erramos aqui e lá. Amém? E diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. E esse não atribui pecado tem, na verdade, duas palavras gregas, fortalecendo o negativo. É uma palavra que é combinada, o mei, que é um forte negativo. Deus não vai de forma alguma imputar pecado a você. Ele nunca vai atribuir pecado a mim. Bendito o homem. Agora, podemos sentir a bênção. Uau! Como abençoado é o homem a quem, mesmo quando erra, quando peca, Deus não atribui pecado a ele. Isso te faz querer pecar? Não, te faz querer se apaixonar por ele mais e viver para a sua glória. Amém? Mas a verdade é, bendito o homem, você e eu, a quem o Senhor não atribui pecado. Mas, amigo, e se você atribui pecado a si mesmo? E se você atribui pecado a si mesmo? Então, da mesma forma, o que vem depois do pecado é fraqueza, doença, depressão, vício. Tudo isso vem porque você atribui pecado a si mesmo. Tudo isso vai ser atribuído, ou seja, colocado em você também. Mas, amigo, se concordar com Deus que Deus nunca vai atribuir pecado a você, então, da mesma forma,
Tudo que vem como resultado do pecado, doença, fraqueza, vício, condenação, morte, você não aceita. Amém? Sabe por quê? Não pode vir na sua vida, porque você é um homem abençoado e Deus não atribui pecado a você, portanto não atribui doença, enfermidade e morte a você. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Foi abençoado? Abençoado pela palavra de Deus? Eu oro por isso e quero orar por vocês que estão com algum problema no corpo agora. Talvez recebeu um diagnóstico ruim dos médicos, mas antes de tudo isso, lembre-se disso. Não pode receber a cura como espírito de culpa. Debaixo, sabe, de uma nuvem de condenação. Daqui uns dias eu vou falar sobre como a condenação impede o favor ativo de Deus na sua vida. Você ainda tem favor, mas está impedido. Amém? Você não recebe. Então, agora mesmo, receba sua cura. Amém? Declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga de novo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Pai, eu te agradeço, porque não há nenhuma condenação para mim e para a minha família em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado, eu sou abençoada, a quem o Senhor nunca atribuiu pecado. Obrigado, Pai, e em nome de Jesus eu recebo a cura agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro o seu corpo curado. Agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que este espírito de enfermidade saia do seu corpo e se afaste da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do topo da cabeça até a planta dos pés, eu declaro a restauração da saúde, renovação de forças e juventude e mocidade em nome de Jesus. Amém, amém. Comece a fazer o que você não podia fazer. Se não podia dobrar os braços, dobre. Amém. Não podia fazer assim? Então faça isso agora. Amém. Veja o que o Senhor fez. Eu creio que muitos foram tocados e foram curados. Amém. Não por causa do pastor Prince, mas por causa de Jesus. É Ele que restaura 120% de cura sobre você. Diga, eu recebo agora, receba agora mesmo 120% de cura para todo o seu corpo. Amém? Receba isso agora mesmo, para todo o seu corpo. Eu recebo 120% de cura. Ou seja, não só vai ser curado, mas vai ter, sabe, funções e utilidades naquela área que você nunca sonhou. Amém? Ou seja, a restauração sempre é maior do que antes. Amém? E agora, em nome de Jesus Cristo, se você nunca aceitou a Jesus Cristo, mas eu creio que agora você quer aceitar a Cristo, e de uma vez só você pode ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Do poder de Satanás para o poder de Deus. Amém? Agora mesmo, em nome de Jesus, você pode nascer de novo. Amém? Aceitando a Jesus Cristo. E eu sei que você acabou de ouvir o Evangelho. E agora mesmo você deve estar escutando muitas coisas na sua mente que você não entende, tentando raciocinar algumas coisas que você sabe de coração, porque o seu coração vai mais fundo do que a cabeça, ela é superficial, a razão é superficial. Amém? A razão vai pelos fatos, que podem não ser eternos. Amém? Agora mesmo, a verdade veio ao coração, a verdade do Evangelho. Responda fazendo essa oração ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque tu morreste na cruz pelos meus pecados. Tu foste a minha oferta pelo pecado, a minha oferta pela culpa naquela cruz. E te agradeço porque o sangue que derramaste pôde satisfazer as santas exigências de um Deus justo. Eu te agradeço, pois tu me purificaste de todo pecado com teu sangue precioso. E te agradeço, Senhor Jesus, porque tu ressuscitaste quando eu fui declarado justo por Deus. Deus Pai, te agradeço porque agora tu és meu Pai e eu sou teu filho. Em nome de Jesus, eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga... Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém está recebendo a cura de 120%. Se manifestou, eu creio que na área do estômago. E você está sentindo agora um calor. Você vai voltar aos médicos e eles não vão encontrar mais o problema. Aleluia. Amém. Fique em pé se puder. Glória a Deus. Aleluia. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família, com as bênçãos de Abraão
e as bênçãos de Deuteronômio 28, que o Senhor te guarde, te preserve, te proteja com os seus amados nesta semana de toda doença e enfermidade e de todo perigo, mal e acidente e dos poderes das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, amém, brilhando forte sobre ti, amém, e o Senhor conceda a você e a sua família sua maravilhosa shalom, saúde, plenitude e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga, amém. Ainda tenho muito para falar. Até a próxima. Deus te abençoe.